Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Será que o mundo verá mesmo a destruição mutuamente assegurada de Estados Unidos e China? É o que diz o artigo da AsiaTimes.com. Eles dizem que enquanto os Estados Unidos estão oscilando em direção ao calote e a recuperação da China está sendo decepcionante, é difícil não culpar a G comercial que nenhum dos lados parece pronto para terminar. Veja que interessante esse artigo aqui. Os analistas da Fitch Ratings não estão olhando para a China, pois eles estão na ponta dos pés para rebaixar a classificação de crédito AAA de Washington. Vocês têm noção do que significa isso? O país mais importante do mundo, aquele que é a locomotiva econômica do mundo, tendo sua classificação de crédito rebaixada. Essa classificação de crédito é que determina onde vários fundos de investimento, mundo afora, podem aportar os seus recursos. Inclusive, muitos têm em seus estatutos. Existem fundos que dizem que os recursos só podem ser aplicados em empresas AAA ou países em classificação de crédito AAA. Se for rebaixado, os fundos têm de imediatamente começar a retirar seus recursos e não aplicar mais lá, até que sejam então reclassificados e retornem ao AAA. Mas escrito nas entrelinhas, em negrito, está como um calote dos Estados Unidos daria a Pequim a grande vitória na G comercial que Xi Jinping tem buscado. Então, será que Xi Jinping vai realmente ganhar essa G comercial? Será que o calote dos Estados Unidos virá? E será que, se ele vier, isso representa uma vitória para a China? E aí, a partir desse ponto, ela começa, talvez não a ser a superpotência mundial, mas ela começa a ter mais protagonismo, começa a se ver livre das amarras de regramentos internacionais às quais ela está aferida. Com certeza, diz o artigo aqui, a China não vai adorar as perdas de papel em seu estoque de 870 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque a China é a maior credora dos Estados Unidos. Veja que quase $1 trilhão estão nas mãos da China, títulos do Tesouro. A China sempre vendia para os Estados Unidos, mas ela pegava aqueles dólares que ela, em tese, teria de receber pelas mercadorias de anos e anos que ela vendeu para lá, e ela recomprava em títulos do Tesouro americano. E agora, se vier eventualmente o calote, a China vai ser a que mais vai perder, a que mais tem para receber. Os Estados Unidos também. O Brasil também. Acho que, se eu não me engano, o Brasil tem 350 bilhões de títulos públicos americanos, ou essa é a totalidade da dívida, aliás, dos créditos que ela tem no exterior, e grande parte está nas mãos dos Estados Unidos. Então eles não querem perder, e tampouco o líder chinês Xi ou o primeiro-ministro Li Qiang aceitarão as maneiras pelas quais os crescentes rendimentos da dívida dos Estados Unidos tornam a meta de crescimento de 5% da China menos atingível. Quer dizer, quanto mais alto o juro nos Estados Unidos, mais difícil para as pessoas comprarem da China. E aí tem uma série de obstáculos que começaram a ser colocados desde o mandato do ex-mandatário Donald, e que continuaram a ser impostas no atual mandato de Biden. Mas o golpe devastador imediato para a liderança e credibilidade dos Estados Unidos de um calote afetaria o objetivo de Xi de aumentar o papel do yuan nas finanças e no comércio, assim dar à China uma voz maior nos assuntos econômicos globais. Será que o yuan passaria a ser a moeda de maior credibilidade depois de um eventual calote do dólar? Ou será que as pessoas mundo afora já não acreditariam mais em moeda alguma? Será que a China ganharia com o calote do país mais poderoso do mundo? Se a China já não tem tanta confiabilidade por conta dessa questão das acusações que a Europa e os Estados Unidos têm feito, será que ela substituiria ou haveria um vácuo de poder não preenchido? Será que, na verdade, não haveria uma cesta de moedas internacionais que depois acabariam se convertendo em uma moeda única, todas elas digitais, a partir do momento de um eventual colapso? Enfim, é uma série de perguntas aqui que a gente faz num pequeno artigo desse. E isso me faz lembrar, pessoal,
toda aquela trajetória que nós viemos pintando para vocês ao longo de vários anos, quem lembra, por exemplo, aquele antigo vídeo que eu fiz, acho que de 10, 12 anos atrás, já nem lembro mais, mas era aquela tentativa de substituição do dólar pelo Amero. Quem lembra daquele vídeo? Então, lá na época de 12 anos atrás já se falava em substituir o dólar, porque eles viam, né? Eles sabem que a situação iria se acumulando cada vez mais. O período do flagelo de 2020 acabou impulsionando tudo isso, ao mesmo tempo em que desvalorizou as moedas, acabando com o poder de compra e com isso também impossibilitando que houvesse uma quebra imediata, uma vez que o dinheiro, embora estivesse ali em números, né, há essa dívida de trilhões, mas quando a dívida de trilhões já não compra mais o que comprava antes, ela se torna um pouco mais fácil de ser paga. Então essa inflação foi bem providencial para quem era o grande devedor, né? Então quem mais saiu ganhando com a inflação, na minha opinião, foi o governo norte-americano. Não digo o povo acaba, assim como o resto do mundo, pagando a conta, né? Tudo se tornou mais caro. Porém, quando um povo que ganha em dólar, fatura em dólar, né, paga algo um pouco mais caro, para eles ainda não pesa tanto quanto pesou, por exemplo, aqui no Brasil. Então a desvalorização da moeda também tornou o real ou a dívida em reais um pouco mais suportável para o governo. Só que a arrecadação continua também naquele patamar ruim. Então, por outro lado, eles acabaram perdendo. E nós, aparentemente, estamos nos encaminhando para uma grande recessão, né? Há alguns sinais aí de recuperação na economia brasileira, inclusive. Daqui a pouco, agora eles conseguiram aprovar esse arcabouço que não ficou nem tanto à terra, nem tanto ao mar, quer dizer, ficou uma coisa assim meio termo entre aquilo que se esperava e aquilo que realmente aconteceu, né? Porque eles aumentaram a possibilidade de gastos, mas ainda ficaram restritos a uma espécie de teto, que seria um teto vinculado à possibilidade de gastar apenas se a arrecadação for maior, o que, na minha opinião, de momento não vai ser possível, porque as pessoas estão realmente em dificuldades de se alavancarem ainda mais, né? As pessoas já estão muito endividadas. Se eu não me engano, mais de 2/3 dos brasileiros e das empresas estão com dívidas, né? Então não são só os governos que estão devendo, são as empresas, são as pessoas. E aí até mesmo essa proposta aí de carro popular, vamos baixar o preço do carro popular, já fizeram aí, parece que algumas movimentações para baixar de 1% a 10%, o que é muito pouco, né? Porque os carros já estão em valor muito alto. E também ninguém fala que o real motivo de os carros estarem assim altos, o valor, né? Não é só questão de impostos. Os impostos pesam muito, mas é toda essa questão da agenda do Greenman, né? Então, quanto mais exigências, precisa ter depurador X, o depurador Y, o não sei o que dentro do combustível. Então tudo isso vai encarecendo, porque novas peças mais sofisticadas vão tendo de ser colocadas nos automóveis, e quanto mais peças, mais tecnologia exigida para cumprir a agenda do Greenman, mais caro vai ficando um automóvel. Então tudo isso vai encarecendo. A gente vê sinais, por exemplo, da Alemanha também se desacelerando. Incrivelmente eles estão continuando com aquela agenda de substituição energética. É um país altamente industrializado e a indústria não opera sem energia. Então parece, assim, dá uma impressão de que é uma autossabotagem em nome da agenda do Greenman. E nós estamos vendo que realmente uma parcela, pelo menos segundo a minha visão, a parcela da população vai acabar tendo cada vez mais dificuldades de adquirir bens, né? Então aquela história de que as pessoas vão acabar alugando os bens, né, que elas vão ocupar, vão alugar um carro porque elas não vão mais comprar carros, vão alugar imóveis porque não vão mais conseguir comprar imóveis, e até roupas, né? Para quem não sabe, até roupas aí, embora que já exista isso, claro, né? Mas até mesmo as roupas vai se popularizar o aluguel. Então é um vestuário, eu não digo roupas para uso em festas, mas roupas para uso no cotidiano mesmo. Então tudo no futuro aí tende a ser alugado pela grande massa, como se fosse um compartilhamento,
através de um sistema de tecnocracia, né? Esse estilo de uberização de tudo. E isso, ao mesmo tempo em que parece um capitalismo, vai ser uma mistura de capitalismo com comunismo, é um tecnocomunismo, digamos assim. Eu prefiro chamar de tecnofeudalismo, porque muitas das pessoas vão ser substituídas também por inteligência artificial, vão acabar ganhando apenas a renda básica universal e vão ter apenas para o básico. Então vamos ver, as coisas para alguns vai melhorar bastante, e para outros, na minha opinião, vai piorar bastante. Então, aqueles que falam em utopia para o futuro, pensam que estão falando em utopia apenas para uma determinada classe de pessoas, enquanto seria uma distopia para todo o restante. E tudo isso passa por essa questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, por essa suposta desdolarização e calote, né, que todos nós estamos aí na expectativa de ver o que vai acontecer. Não digo que vai acontecer já. Eles fecharam um acordo aparentemente para suspender o teto da dívida americana ou para aumentar o teto, e dessa vez passou, talvez passe mais uma ou duas vezes, talvez já não passe mais na próxima. Vamos ver o que está programado aí por diante. Pessoal, esse seria o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.